Graça e paz, amados irmãos. Hoje é 25 de março de 2020, quarta-feira. E o nosso texto base de hoje é Romanos 8, do versículo 26 ao 39. O assunto que nós vamos meditar nesse dia é uma das doutrinas que nós, presbiterianos, herdeiros da Reforma, cremos, que se chama perseverança dos santos. Ou seja, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, aqueles que foram salvos, aqueles que foram libertos do pecado, eles vão perseverar até o fim, ou seja, ou até a morte, ou até a volta de Cristo. Em outras palavras, todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. De forma que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso traz uma paz muito grande ao nosso coração. Saber que Deus está no controle de todas as coisas, das nossas vidas e da nossa salvação. Significa que aqueles a quem Jesus morreu e deu a sua vida na cruz, de maneira nenhuma se perderá. Eu estou falando isso porque nós vivemos um momento difícil e eu vejo pessoas com a fé abalada, vivendo sem paz, sem segurança, com medo da morte. Meus irmãos, a morte é uma realidade para todos nós. Ninguém nem sabe nem o dia nem a hora. O que nós precisamos estar, preparados para ela. E uma das tristezas ou decepções que eu tive, principalmente nesse período do coronavírus, é que eu percebi que muitas vezes a igreja ela não está preparada para a realidade da morte. A morte nos assusta muito facilmente, não deveria ser assim. Nós precisamos entender, dentro de uma lógica bíblica, dentro da lógica da fé cristã, é que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ah, pastor, mas ninguém quer morrer. Claro que não. Ninguém quer morrer por quê? Porque nós estamos muitas vezes apegados a essa vida material e terrena e nós temos uma missão, um propósito aqui. Mas a verdade, é isso que eu quero que os irmãos entendam, é que quando chegar o nosso dia e a nossa hora definida, predestinada por Deus, dentro dos seus decretos, dentro dos seus propósitos soberanos, isso vai acontecer na nossa vida. E a morte, entendam isso, não é para o crente algo ruim no sentido de sair dessa vida terrena para uma vida pior. Não, é sair dessa vida terrena para uma vida melhor, porque é a vida com Cristo. Então, dentro desse aspecto, dentro desse pensamento, dentro dessa fé, dessa esperança, o cristão ele não tem que temer a morte. Já falei em outros vídeos, não significa que a gente vai tentar a Deus, a gente vai agir de forma precipitada, ou vamos agir de forma inconsequente, ou vamos não tomar os devidos cuidados. Não é isso, por favor, me entenda corretamente. Eu só estou querendo dizer que nós temos que viver a nossa vida e realizar nossas atividades com a certeza do cuidado de Deus, com a paz no nosso coração, sabendo que Deus vai guardar e cuidar de cada um de nós. Então nós, cristãos, nós temos que levar uma mensagem de paz, de esperança para as pessoas, dizendo o seguinte: olha, se você está com medo da morte, deixa eu te falar uma verdade. A morte não é o pior. O pior é a vida sem Jesus, é a vida sem Cristo, é a vida sem Deus. Porque para esse sim, se a morte vier, vai ser sair de uma situação para outra pior, que é o inferno. Ou seja, é sair dessa vida para o inferno. Aí sim, não há lucro. Aí sim, não há esperança. Mas para mim, para você que crê em Deus, que ama a Deus, que tem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, a morte já foi vencida. Ela já foi derrotada. Então, nós já temos a vitória garantida em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus.
Ele já nos garantiu a vitória sobre a morte. Então, nós tivemos no dia de ontem o pronunciamento do presidente Bolsonaro, né, já falando para a gente voltar às atividades normais. Eu tenho certeza absoluta que muitos estão com medo, estão preocupados, estão incrédulos em relação a isso. E Deus te fala uma verdade. Vai morrer mais gente. Não tem como. Algumas pessoas, infelizmente, vão contrair o vírus, o coronavírus, e vão vir a óbito. Isso é fato. A gente não tem como fugir dessa realidade, né? A gente precisa ter os cuidados devidos, principalmente as pessoas idosas. Mas esse é o ponto que eu quero chegar. Se o nosso medo pela morte nos impedir de viver e de realizar as nossas atividades, nós vamos ter que ficar confinados o resto da vida. Vamos ter que ficar em quarentena, né? Não vai ser quarentena, vai ser muito mais do que 40 dias, o resto da vida. Porque o mundo está cheio de vírus, de bactérias, de criminosos, de situações adversas que podem tirar a nossa vida. Então nós temos que aprender a conviver com a realidade da morte, que ela é real. Ela pode nos acometer a qualquer momento, a qualquer hora. Só que nós temos que estar preparados para ela, preparados para a morte, mas vivendo em fé e confiança em Deus. Porque nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha, em breve esse período de reclusão vai acabar. E nós vamos estar prontos para viver a nossa vida com fé, com confiança e em paz em nosso coração, sem medo da morte, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Deus abençoe. Amém.